Olá pessoal, tudo bem? Mel Ferraz aqui e o vídeo de hoje é especial, hein? Porque eu vou te apresentar o livro Floradas na Serra e também a escritora, sua escritora, Diná Silveira de Queiroz, uma das mais lidas, mais aclamadas, mais premiadas do século passado aqui no Brasil, mas que hoje é pouco lida. Então, nossa discussão de hoje, nossa conversa, ela é muito importante já por conta disso. Mas assim, esse livro aqui me conquistou, viu? Vou te contar sobre ele no vídeo de hoje então, bora lá! Mas antes, não se esqueça de checar se você já é um inscrito regular aqui no canal, porque é isso que contribui para a continuidade do Literaturice. Eu agradeço demais se vocês puderem se inscrever por aqui, e aliás, se vocês puderem já dar o seu joinha, assim você me ajuda a enviar esse vídeo para mais leitores. Bom, Diná Silveira de Queiroz nasceu em uma família de escritores, de tradutores, de editores, uma família muito letrada. E ela, aliás, se casou com o primo da Raquel de Queiroz, que se tornou sua amiga. É interessante também pensar que, na época, ela se tornou uma das escritoras mais lidas do catálogo de sua casa editorial, da editora José Olímpio. Ela era a de maior sucesso de público. Esse seu livro aqui, sobre o qual vamos conversar hoje, o Floradas na Serra, foi seu primeiro romance publicado. Antes ela já tinha publicado contos e textos em jornais, mas foi seu primeiro romance publicado em 1939 e assim, menos de um mês, acho que um pouquinho mais de um mês na verdade, a primeira edição assim se esgotou completamente, foi um enorme sucesso. O que eu acho de muito curioso, e na verdade a gente tem que mudar isso, porque esse livro é incrível, é que hoje a gente não fala muito sobre ela, a gente não lê sobre ela, existem poucos trabalhos acadêmicos, estudos sobre a sua obra, então bora lá, né gente, bora mudar isso daí, porque assim, leiam já Floradas na Serra, é o que eu digo pra vocês logo no início do vídeo, mas eu vou te explicar o porquê que você deve ler. Continuando um pouco sobre a vida de Diná, ela foi a segunda mulher a fazer parte da Academia Brasileira de Letras e, na verdade, ela foi a que liderou a campanha para que se mudasse aquele estatuto muito machista e misógino de que mulheres não poderiam participar como membros. Então, Raquel de Queiroz, em 1977, 80 anos depois da fundação da ABL, se torna a primeira mulher a fazer parte dela, e depois, em 1980, sendo eleita como a segunda, foi Diná Silveira de Queiroz. Quando a gente fala sobre a importância de um escritor, a gente tem que ver também como que foi a sua recepção. E o que muito reflete isso são os livros que contam um pouco da história literária do país, da nação. Há um artigo escrito pela Ana Cristina Stephan, pesquisadora da obra de Diná, intitulado Diná Silveira de Queiroz, Presença nas Histórias da Literatura Brasileira, que mapeia dentre 11 livros, como A Breve História da Literatura de Érico Veríssimo e também o famoso História Concisa da Literatura Brasileira, do Alfredo Bozzi. Dentre esses 11 livros, quantos e como eles abordam a obra da autora. Vou deixar o link para esse texto aqui no box de descrição, mas a conclusão na qual Ana Cristina chega é que 10 desses 11 livros citam Diná, inclusive no livro Quadro Sintético da Literatura Brasileira, tão famoso, escrito por Alceu Amoroso Lima, ele diz que é das grandes escritoras modernistas a Diná, ao lado de, por exemplo, Carolina Nabuco. Só que algo que me vem à cabeça, lendo coisas desse tipo, é que hoje a gente fala tanto de escritores homens do modernismo e tão pouco das escritoras, né? Então, enfim, a importância desse vídeo aqui. Enfim, voltando aqui, esse livro foi publicado pela Diná quando ela tinha apenas 29 anos, como eu disse, em 1939. No ano seguinte, ele foi premiado com o prêmio Antônio de Alcântara Machado, da Academia Paulista de Letras. E o principal tema dele é o da doença, aqui especificamente a tuberculose. Aliás, como nós estamos falando um pouquinho da biografia dela, né, da vida de Diná, sua mãe, sua avó, sua bisavó faleceram por conta dessa doença, que era tida como o mal do século. Apenas em meados da década de 40 é que o antibiótico, que é o principal tratamento hoje da doença,
foi desenvolvido. Pois muito que bem, vamos agora ao livro. Nós começamos aqui a história acompanhando Elsa, que é considerada a protagonista, e já vou conversar com vocês sobre o que eu considero a respeito das principais personagens aqui. Mas, na primeira cena, temos Elsa subindo a serra, indo para a região que é o cenário do livro, a Serra da Mantiqueira, especificamente Campos do Jordão. Porque, em relação à tuberculose, acreditava-se por muito tempo que o clima seco, mais frio, ajudaria, contribuiria para o tratamento. Então, as cidades que ficavam em altas altitudes, elas eram mais consideradas para esse tratamento. É o que acontece, por exemplo, nesse grande clássico da literatura, A Montanha Mágica, do Thomas Mann. Aliás, hoje muito se compara esses dois livros por conta de semelhanças temáticas, mas já vou dizer para vocês que eles são bastante diferentes e cada qual apaixonante por conta de suas peculiaridades. Bom, Elsa está chegando à cidade acompanhada de sua mãe porque ela será uma das pensionistas. Ali na região, ou existiram na região, pensões, sanatórios, focados justamente no tratamento de doentes por conta da tuberculose. E ali ela vai morar com outras 3 pensionistas, também moças abastadas de famílias com condições financeiras para que elas pudessem se retirar, estar nesse isolamento, em tratamento. Eu estou falando de Belinha, Letícia e Lucília. E é por isso, é aqui que eu queria chegar quanto ao protagonismo. Eu acho que a escrita da Dinah nos coloca a situação ali de vivências múltiplas até, apesar de um tema em comum, que é a da doença, de uma maneira que não foque apenas em uma personagem. Eu gostei muito disso aqui, porque cada uma dessas personagens aqui, dessas meninas, vão ter um destino quanto essa doença. Então, a partir dessa leitura, nós ficamos sabendo o que podia se passar com doentes nessa época, nessa região, até porque nós não temos um foco aqui apenas nessas personagens abastadas, mas também, e algo que eu amei nesse livro, Dinah vai colocar em cena personagens à margem da sociedade e que também precisam conviver com a doença. É o caso da população negra, da população de origem indígena, dos imigrantes japoneses e alemães. E aí, diferentemente dessa pensão na qual essas meninas vivem, estamos sim diante de misérias, de condições precárias, inclusive quanto ao tratamento da doença, já que doentes e não doentes acabavam convivendo por conta de questões sociais e econômicas. Aí que Elsa passa também a conviver com outros doentes em outras situações nessa região, incluindo Flávio. Ele é um garoto que fica num sanatório, nós também temos o ambiente do sanatório bastante hostil, porém ele traz à tona aqui a reflexão acerca daquela falsa cura, porque ele é o doente que se curou, voltou ali à cidade, mas acabou adoecendo novamente, tendo que retornar à região para o tratamento, para um segundo tratamento e daí terceiro também. Para mim ele trouxe para a narrativa momentos de doçura e de sensibilidade, ele que é um artista, pintor e até mesmo faz um retrato da nossa protagonista. Retrato esse que está aqui na 4ª capa representado, vejam só, bem como as 4 meninas, a Elsa aqui na frente e todo o cenário, que pra gente também traz essa reflexão do estado interior dos personagens, tem a questão do verde que representa ou simboliza a vida, a natureza, o florescer, até porque nós temos até isso no título, né, Floradas na Serra. O florescer traz a ideia de que algo desabrocha. E aí é que entra também a questão do amadurecimento, do desenvolvimento das moças. Elsa passa um tempo considerável nesse local, então a gente acompanha o seu crescimento. Também acompanhamos o crescimento da própria escrita, eu acho que ela vai ficando mais soturna, mais amadurecida mesmo. Sem spoilers sempre, mas eu gostei muito do final, porque eu não acho que ele seja aquele final típico romântico, não à toa ela é uma escritora do modernismo. Então é um final bem resolvido para o projeto do livro, para as trajetórias que ele constrói de cada uma das personagens. Agora que eu já estou completamente apaixonada por Dinah, eu quero muito ler
essa outra publicação da editora Instante, a obra dela, A Muralha, considerada de maior sucesso de público, a mais traduzida, ganhou 4 adaptações para novela. E esse livro aqui foi publicado em 1954 em uma primeira edição como livro, mas antes disso, seriadamente num jornal, que foi o Cruzeiro. Esse periódico, à época da publicação desse livro, chegou a ter uma tiragem de 520 mil exemplares, gente! E ele, então, estampava, assim, páginas gigantescas com um primeiro capítulo ilustrado, enfim, como esse que vocês conseguem ver nessa foto que estou colocando agora na tela para vocês. Eu gosto muito de descobrir essas coisas e saber como que se deu certas publicações, ainda mais quando envolvendo esses periódicos, né? Então, tá aqui outro livro que faz parzinho, né, na publicação com Floradas na Serra. Gente, que linda essa capa. Fala sério. Pode ter certeza que vocês me verão lendo esse livro aqui também, porque caidinha de amores por Diná. Portanto, gente, Floradas na Serra suscita temas como o da doença, da morte, da finitude da vida, do luto. A tanatologia aqui é muito presente, essa tentativa de processar o luto e a morte, entendem? Tentar lidar com ela, porque pensem, né, o estado de espírito dessas moças, desses jovens aqui convivendo com essa doença e também presenciando a morte. Também aqui aborda uma apreensão constante na piora do quadro, tratamentos bastante invasivos como o pneumotórax, a toracoplastia, que é a retirada de costelas, uma cirurgia muito agressiva para o corpo, e também o relacionamento entre essas pessoas que passavam essas temporadas por ali, o elo que se criava entre elas. Bom, galera, eu espero que depois disso tudo vocês decidam ler esse livro e depois virem conversar comigo. Por favor, façam isso. Vou deixar o link para onde você pode encontrar esse livro aqui no box de descrição, tá bem? E aí vamos nos falando sobre ele, sobre Diná e suas obras. Espero que em breve também a Editora Instante publique outras dela, porque ela escreveu muita coisa. Algo que eu estava esquecendo de comentar por aqui. Ela é considerada a pioneira na ficção científica aqui no Brasil, o que é tipo, uau! Quem me acompanha há mais tempo sabe que eu gosto muito de ficção científica, portanto isso me empolga bastante, eu quero muito conhecer contos dela desse gênero. E nesse momento do vídeo vou agradecer a presença dos madrinhos, que são os apoiadores do Literaturice lá pelo Catarse, na nossa campanha de financiamento coletivo do Literaturice. Muito obrigada pelo apoio de vocês, muito obrigada a todos vocês que estão assistindo esse vídeo até esse momento, que sempre estão por aqui comentando, curtindo, que são os inscritos do canal. A gente vai se falando, até o próximo vídeo, grande beijo, até lá, tchau, tchau!